Dilon, chega para cá. Vamos orar pelo presbítero Dilon. Você pode estender suas mãos para cá, querido? Pode estender suas mãos para cá. O presbítero Dilon já está aqui com a arma cheia. Amém? Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do teu servo, Senhor amado, de toda a sua casa, a sua família. Pai querido, obrigado porque o Senhor já tem ministrado ao nosso coração e o Senhor irá trazer, Pai querido, através da vida do teu filho, uma palavra, Senhor amado, para as nossas vidas, uma palavra, Senhor amado, para o nosso dia a dia, para o nosso caminho, Pai querido, uma palavra, Senhor amado, para o enfrentamento da vida. Obrigado por estar sempre cuidando de nós. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, a vida do teu servo, no nome de Jesus Cristo Nazareno, nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, povo de Deus. A você também que vai estar acompanhando a mensagem aí pelas redes sociais. Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. Queridos, nós lemos em Gálatas 2:20, e eu vou repetir, você pode me acompanhar para nós ganharmos tempo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você pode sentar adorando ao Senhor, louvando por tudo isso que Cristo fez por nós. O título dessa mensagem é Quem é você? Ou, se você preferir, quem sou eu? Mas quando nós começamos a pensar quem sou eu ou quem é você, eu começo a me lembrar que muitas vezes no trânsito, é um lugar que eu tenho vivido muito, as pessoas quando tem algum debate, alguma coisa, as pessoas dizem assim: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Isso é muito profundo quando a gente pensa quem é você, quem sou eu. Isso é de uma profundidade muito grande e que certamente, por mais que eu me esforce, eu não terei condições de abranger tudo isso, mas vou deixar algumas dicas e algumas janelinhas para você dentro desse tema tão profundo. Quem é você? Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente pensa que Jesus, ele se preocupou com isso. O que as pessoas estão pensando de mim? Obrigado. Deus continue abençoando. O que as pessoas estão pensando de mim? Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, que sabe muito bem quem Ele é, Ele se preocupou e perguntou para os seus discípulos: o que estão dizendo de mim por aí? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles falaram para Jesus: tem alguns aí dizendo que tu és João Batista. Tem outros dizendo aí que tu és Jeremias, o profeta. Tem uns dizendo que o Senhor é aquele Elias que voltou. Jesus, então, entendendo que a visão dele estava totalmente fora de quem ele era, ele falou: chamei esses 12 camaradas para andar comigo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Certamente Tomé, eu imagino a cara de Tomé, irmãos. Você consegue imaginar? Ele falou assim: estou perdido agora com essa pergunta, não tem uma mais fácil, não? Não dá para pular, não? Imagine os discípulos, Pedro, que já é afoito: Senhor, me revela agora porque eu estou perdido. E o Espírito Santo então revelou e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, quando a gente entende quem a gente é, fica tudo mais fácil. Porque se você entende quem você é, você vai saber a sua finalidade e a função do que você vai fazer. Vamos trazer para os nossos dias, para as nossas coisas materiais, para a gente compreender isso. Se você é um eletricista, assim como o Tiago, você vai mexer lá nos cabos elétricos, seja que tenha 110, 220, você vai lá mexer. Se você é só um pedreiro, talvez você tenha receio de mexer isso. Mas talvez se você é um eletricista, você não vai querer mexer na fundação de uma casa, certamente, sem ter um embasamento, sem ter uma base, porque essa obra mais tarde pode cair. Então, quando a gente sabe quem a gente é, as coisas ficam mais fáceis. E Jesus se perguntou por isso. Isso não era uma visão
como as outras pessoas. Imagine só, os discípulos falaram isso, mas quantos não blasfemaram de Jesus dizendo isso é um herege? Ele é um blasfemador, está dizendo que é Deus. Ele é um criminoso. Por que levaram para a cruz? Entenderam que ele era um criminoso. Ele é um pecador. Vamos apedrejá-lo. Quantas visões distorcidas a respeito de Jesus. E as visões, muitas vezes, elas são distorcidas das pessoas para nós e muitas vezes de nós para as pessoas. Porque vocês viram que nesse versículo que nós lemos, existe 7 colocações sobre o eu. Não vivo mais eu. A vida que vivo, cheio de eu, são 7, só nesse versículo. Para entender a importância da sua vida. A importância nossa dentro desse contexto religioso. E o eu, existe várias maneiras da gente entender e conseguir ver essa questão tão importante do eu. Por exemplo, existe um eu que a gente chama de eu aberto. O que é isso? É aquele eu que todo mundo vê. É o eu que eu vejo. Por exemplo, eu estou vendo aqui que eu botei dentro do nosso sistema aí religioso, coloquei aqui um paletó, não é isso? Uma camisa de manga comprida. Dentro do nosso sistema religioso é assim. Então todo mundo está me vendo assim. É uma visão comum a todos. Eu estou vendo que você está sentado quietinho aí me ouvindo com maior atenção e um pouquinho encolhidinho porque está frio. É uma visão comum a todos, está todo mundo vendo, é uma visão aberta. Por exemplo, quando Eliseu passava, ali verdadeiramente tinha um homem de Deus. E a mulher olhou e teve essa visão e disse: ali vai um homem de Deus. Porque era uma visão normal de todos. Jesus, quando fazia os seus milagres, e a multidão via tudo que ele fazia, as multidões corriam para ele e falou: Senhor. Nicodemos, quando conversou com ele, tinha uma visão verdadeira do que ele era e disse: Senhor, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, a visão de Nicodemos é perfeita. Ele é da parte de Deus, ele na verdade ele é até mais profundo, ele é o próprio Deus, e ele está tendo uma visão aberta de tudo que Jesus está fazendo. Judas chega a dizer depois: eu traí sangue inocente. Pedro teve essa visão, disse que é o Cristo, Filho de Deus. Paulo, que teve um encontro com ele, disse: ele é o princípio primogênito dentre os mortos, ele é a cabeça do corpo da igreja. João fala: ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir. El Shaddai, o Todo-Poderoso. É a visão que é aberta e que está todo mundo vendo que é isso mesmo. E é a visão que todo mundo vê da gente. Uma visão que a gente chama de uma visão aberta. Está todo mundo vendo aquilo ali. Está claro se uma pessoa é cabeludo ou se ele tem ausência capilar. Não é isso? Se ele é alto ou se ele é baixinho. Se ele é magro ou se ele tem um pouquinho mais de peso. Não é isso? Está todo mundo vendo, é uma visão clara disso, é uma visão aberta, mas não existe só essa visão do eu. E é aí que a gente precisa aprofundar e entender. Porque se existe esse eu que é aberto, existe um eu que nós chamamos de oculto. É o eu que só eu vejo de mim. Sabe? É o eu que só você vê, que a gente faz questão de esconder, porque mexem com traumas, mexem com tristezas, mexem com frustrações, mexem com a nossa vida íntima. Sabe, aquele cômodo da casa que quando a visita chegou, ou chega, você fala assim: não passa por ali não,
Na Ciferal, quando eu trabalhava, e houve momentos de várias administrações, e antes da Marco Polo, porque a Marco Polo já é outro nível de administração, eles falavam assim: passa com a visita pela rua tal e pelo lugar tal e não deixa ir para o setor tal, porque eles sabiam que aquele setor estava mal arrumado. Mas na Marco Polo não, eles tinham a visão do seguinte, olha que interessante, querido, eles diziam o seguinte: você tem que cuidar da sua empresa para você, porque a visita vem aqui de vez em quando, mas você está aqui todo dia. Então cuide de todos os setores o melhor que você puder, porque é você que vai trabalhar o dia todo num setor mais bonito e mais bem arrumado. Eles diziam: a fábrica mais limpa é a que menos se suja. Que mentalidade, né? Que progresso, né? Porque o eu, que muitas vezes a gente vê e o outro não vê. E isso tem duas formas, uma positiva e uma negativa. Uma forma negativa, eu lembro para você das pessoas que têm anorexia. É uma forma negativa de se ver. É o eu que a outra pessoa não está vendo, ele tem um corpo perfeito. Quantas mulheres não morrem em operações? Modelos, mulheres bonitas, homens fortes, homens bonitos, mas por causa de uma vaidade, por se olhar e achar que não está em condições perfeitas, não está no modelo, no padrão do mundo, ele fala assim: não, eu tenho que gastar 10 mil, 15 mil, 20 mil, para eu não ficar feio, para eu ficar mais bonito. Na verdade é só ele que está se vendo assim, querido. Porque ele olha no espelho. Tem uma imagem na internet que mostra um leão no espelho, um leão de frente ao espelho e um gatinho magro lá no espelho. Ele tem uma visão distorcida da realidade de quem ele é. Tá tudo certo, tá tudo bem, querido, mas o eu oculto, ele consegue se ver da forma pior possível. A gente lembra de Mefibosete, que o rei mandou chamar ele. Davi lembra da sua amizade com Jonatas e fala: tem alguém ainda da família de Saul para que eu possa usar de misericórdia, usar de benevolência, usar de graça? Tem alguém ainda? E dizem assim: tem, lá em Lodebar, abandonado ainda. Ele é neto de Saul e o nome dele é Mefibosete. Querido, a visão do rei sobre ele é extraordinária. Ele é filho do meu amigo, ele é neto do rei, ele era para estar no palácio, mas por uma questão de um erro de Saul ele não está. E eu vou mandar buscá-lo para morar no palácio e para gozar de todos os privilégios, e vou dar a terra que eram do seu avô para ele. E Davi chama no palácio, e quando ele chega, querido, porque ele é coxo de ambas as pernas, porque a ama derrubou ele com 5 dias, e ele se vê como um cão morto. Ele fala assim: quem sou eu? Eu sou um cão morto para o rei agir assim comigo e me dar tudo isso. Querido, quero dizer uma coisa para você nessa noite, a você que me ouve pelas redes sociais. A Bíblia diz que a mão do Senhor está estendida sobre nós. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa abençoar. Como foi pregado aqui pelo pastor Tiago, que Deus é um Deus abençoador. A mão dele está estendida em nossa direção. O que vai mudar, querido, é a nossa forma de ver. É a nossa forma de, muitas vezes, de autopiedade, de sentir uma pena da gente, das situações que a gente vive. Entenda uma coisa: todo mundo vive um momento difícil, todo mundo vive luta, todo mundo vive dificuldade. Ontem eu tive um livramento de Deus extraordinário. O cara arrancou a mulher do carro pelos cabelos na minha frente, e o carro, igual o meu, foi roubado na minha frente, assim, ó. Eu passando lá em Acari. Lá em Acari, né, daquela música, né? A chapa é quente.
na minha frente assim, e eu perdi o destino, querido, que era para eu ter entrado ali, e durante 1 minuto e meio, 2, eu fui dar a volta para voltar no destino. Foi justamente o tempo de um carro ir na minha frente, igual o meu, e pararam. Quando eu olhei assim, eu falei, é briga do trânsito. Depois eu entendi, a passageira gritou, não é assalto, eu saí. Passei, daqui a pouco o cara passou a 1000 por hora entrando para dentro da comunidade. Aí eu falei, Deus, livramento de Deus. A gente precisa enxergar, querido, o que realmente está acontecendo com a gente. A verdade do que realmente está acontecendo. Quando a gente olha para nós, a gente tem que entender uma coisa, que nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Entenda uma coisa, o Senhor é o teu pastor. O salmista chega a dizer, Ele me faz guiar, não é isso? Pelas águas tranquilas, Ele me refrigera a minha alma. Está vendo que Ele está falando que Ele não refrigera o corpo? É de dentro para fora. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas tranquilas, ainda que a vereda esteja complicada, mas Ele me guia pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu está comigo, a Tua vara e Teu cajado me consolam. Ele é contigo, querido. Não se veja assim como o mundo vê, com esse complexo de autopiedade, a gente vendo a nossa imagem como pobre coitado, tadinho de mim, o que vai fazer de mim? Não, Deus é com a gente não está sozinho nessa luta, querido. Ele mora dentro da gente, que privilégio, hein, querido? O Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis habita dentro de mim e dentro do seu eu, dentro de você. Você pode glorificar o Senhor por isso, querido? Glória a Deus. Mas se existe esse eu aberto e se existe esse eu oculto, também existe o eu que só os outros veem. Isso é complicado. Teve um dia que eu coloquei uma roupa social, né, Márcia? Márcia que gosta de contar essas histórias. Particular assim, ela ama. Em casa. Eu vim pra cá, botei o terno assim, botei a calça social. E aí, rapidinho, em vez de botar o sapato, botei o tênis. São coisas que às vezes você não vai perceber. Mas o outro, quando olha, e a Márcia falou, certamente os irmãos viram. A casca de dente, a casca de feijão no dente, né, gente? Tá mó sorrisão, né? Ainda mais a Márcia que gosta de rir assim toda hora, né, Márcia? Mó sorrisão bonito. E agora, João? Fala ou não fala? Só você que está vendo, a pessoa que está sorrindo não sabe que a casca de feijão está no dente. Aquele negócio da couve, meu irmão, que entra ali, que haja escova para tirar. Nem todo mundo de fora está vendo, só você que não está vendo, Tiago. E agora, meu irmão, acontece isso também, problemas nossos, que as pessoas estão vendo e a gente não vê. Só que é um detalhe importante nisso. É importante você compreender que muitas vezes a visão também que tem de lá é distorcida. Então o que é ideal é você avaliar, colocar na balança. Será que o que a pessoa está dizendo é verdade mesmo? Será que o que ela está dizendo sobre mim, a visão que ela tem sobre mim, é uma visão correta ou não? A gente precisa colocar isso na balança, porque muitas vezes pode ser verdade, mas também pode não ser. Olha a visão que tinham de Jesus, olha a visão que tinham dos discípulos, a ponto de todos eles, exceto João, ter virado mártires, morreram pelo Evangelho, literalmente. Era uma visão distorcida, são inimigos, vamos matá-los, vamos acabar com a sua vida. Como a Igreja Católica, Apostólica, Romana, matou tantas pessoas durante a Inquisição, entendendo que eles eram pessoas que negavam a fé e, ao contrário, estavam querendo mostrar a verdade da Bíblia Sagrada. Quantas visões distorcidas. Então, querido, eu falo com você sobre a palavra importante.
Porque o que é importante que as pessoas falam, que as pessoas pensam? A gente não pode importar. Quando a gente fala assim, eu não me importo. Importar é trazer para dentro. A gente não pode colocar para dentro do nosso coração ou para dentro da nossa mente, da nossa alma, tudo o que dizem. Você entendeu? Está entendendo Deus falar contigo, querido? Nem tudo o que dizem você pode colocar no coração. Ei, coloca um filtro aí, querido. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com o que você olha, porque os olhos, a Bíblia diz que é a janela da alma. Aquilo que você olha vai direto para dentro de você. Cuidado com o que você está olhando. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está pensando, porque imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram atos, atos geram hábitos, e hábitos formam caráter, e caráter muda um destino. Cuidado. Quem é você? Quem sou eu? Um eu aberto, eu oculto, um eu que é cego, que eu não consigo ver o que está acontecendo comigo. Querido, Deus olhava para Davi. Imagine qual era a visão que Davi tinha de si próprio, sendo que o pai e a mãe dele e os irmãos não tratavam ele como elite. Eles não sabiam que ali tinha o rei de Israel. Imagine quanta judiação com Davi. Vai lá para o campo cuidar das ovelhas, seu moleque, seu garotinho, seu fraquinho, seu feioso. Vai, que os teus irmãos, os valentes, os fortões, estão lá no exército de Saul. Não é isso? Uma visão diferente de quem verdadeiramente Davi era. Paulo, como sofreu, querido? O Gideão, que a gente fala, venceu com 300, mas e antes? Como é que Gideão estava? O Senhor fala, varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão cheio de traumas. Quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa. E não é só eu não, tá? A minha tribo é a menor. E outra coisa, Senhor, querido, não é fofoca não, ele está falando direto com o anjo do Senhor, que é Jesus. Ele está falando, o que foi feito das tuas maravilhas? E, ó, eu estou chateado com o Senhor. Meu coração, ó, a gente não está assim não. Eu estou de mal com o Senhor. Lembra das brincadeirinhas? Eu cresci ouvindo histórias que o Senhor fez lá no deserto, tá? Contaram que o Senhor fazia as codornizes voar abaixo, a gente metia a mão e comia. É churrasco direto lá. Quando fazia um sol muito quente, o Senhor botava sombra. Aquele guarda-chuva gigante lá pro pessoal. E no frio, o Senhor botava uma lareira lá. Agora com a gente, o Senhor está fazendo o que? Acepção de pessoa? Imagina o que estava no coração de Gideão. E Deus cuidando dele, tratando dele. Falei assim, rapaz, você vai vencer isso aí, eu estou contigo. Na verdade, se Deus nem deu atenção para essas lamúrias dele, sabe? Essas murmurações. Deus, na verdade, estava tratando do povo de Israel por causa do seu pecado. E muitas vezes, Deus está tratando da gente. Situações difíceis que a gente vive, muitas vezes são escolhas nossas. É muito fácil a gente dizer que a culpa é de A ou de B. É muito fácil isso. Ah, isso é a Márcia. Isso é a Marlúcio, o Hugo. Isso é minha esposa. E começou lá no Éden essa história, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente. E a gente continua com essa síndrome de Adão até hoje. Só que isso causa um problema muito grande. Que toda vez que eu reconheço que o erro está no outro, eu nunca melhoro. Eu nunca me corrijo. Porque é muito fácil eu apontar. E falar assim, não sou eu. Eu brinco quando acontecem essas coisas, eu falo, eu sou inocente até que prove o contrário. É preciso, querido.
a gente olhar e entender: quem sou eu? Quem somos nós? Um eu também, existe um eu desconhecido, que só Deus conhece, querido. Jeremias estava lá no ventre da sua mãe sendo formado, e Deus, com uma visão maravilhosa, Ele diz: eu te vi, ainda no ventre da sua mãe. E Ele fala: informe, Maluce. Ou seja, você não tinha formato ainda, você estava com seus órgãos se juntando, crescendo, mas eu já tinha visto você e já tinha escolhido você por profeta. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz, irmãos. No ventre Ele já escolhe. E aí basta a gente ensinar a criança o caminho que deve andar, e ele vai seguir a sua função, o porquê Deus chamou. Moisés, querido, cresceu em toda a ciência, toda a dificuldade que passou antes, e Deus manda ele falar com o faraó. E saber a identidade da pessoa é tão importante que ele fala: quando eu chegar lá, ele vai me perguntar quem me enviou. O que eu vou falar? Se ele pudesse esticar mais essa conversa, a gente usa a imaginação, né? De pregador que é fértil, né? Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um crime lá, né? O Senhor sabe que eu andei fazendo algumas coisas lá, não deu certo, né? Tá complicado para mim, né? Eu tenho que chegar lá com alguém muito forte que me mandou, porque senão vai me prender. Passou 80 anos, mas eles não esqueceram, não. Está lá registrado lá que eu matei um homem lá. E Deus fala para Moisés: fala que o eu sou te enviou. Porque eu sou, fala do Todo-Poderoso, é o nome de Deus. O eu sou te enviou. E Moisés fez aquela grande obra ali, querido. Quando a gente começa a pensar nos discípulos do Senhor, a obra, querido, para pensar bem. Aproveitar que o Tiago está aqui na frente. Tiago, como é que ficaria, cara, a situação, cara, de um discípulo, a gente precisando que a obra cresça? Aí, tão pouco tempo que Jesus tinha 3 anos e meio, aí convida Tomé, querido. Será que não tinha ninguém melhor, querido? Fala a verdade, cara, duvidar até da sombra. Será que é a minha sombra mesmo que está aqui? Um camarada nervoso igual o Pedro, não tinha alguém mais calmo aí, não? O camarada vai me arrumar muito problema, vai puxar em faca, vai arrumar problema, não tem ninguém mais tranquilo, não. E João também era nervosinho, tá? Depois que ele se acalmou. Mas o que Jesus estava chamando os discípulos nessa condição, ele estava dizendo assim: olha, tem jeito para o Tomé, que tem pouca fé, e tem jeito para o nervoso, tem jeito para o estressado, tem jeito para aquele que às vezes está triste, tem jeito para todo mundo, porque eu vim, não é para os sãos, eu vim para aqueles que precisam dos médicos, aquele que precisa do médico, e eu sou o médico dos médicos, eu vim para curar mesmo. Por isso, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque não é o que você é e quem você é quem eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele transforma, querido. Mas quem eu sou? Quem sou eu? Quem é você? No Éden, Deus criou o homem, e a Bíblia diz que ele soprou, criou um boneco, né? O corpo estava ali, e ele soprou nas suas narinas o espírito de vida, não o Espírito Santo, o espírito de vida, o ruach do hebraico, ou o pneuma, por isso tem os pneus aí, né? O pneuma do grego. E quando soprou o espírito de vida naquele corpo, o homem se tornou alma vivente. Não vou explicar, mas eu vou te falar. O corpo, ele tem as suas divisões. Recepção, tudo que você
recebe, ó. Ouvido, olhar, tato, os sentidos você recebe. Está ligado ao corpo, recepção. Instinto. Você pensa para piscar os olhos quando vem uma mosca? Você já piscou. Isso é instinto. Está relacionado ao corpo. E também expressão. Porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Isso é expressão. Essa é a divisão do corpo. A divisão da alma: mente, vontade, decisão e emoção. Emoção é diferente de sentimento. Emoção é a sua base, é a sua raiz. Sentimentos é quando você age. Aí vai gerar. Existem emoções básicas dentro de nós, tipo aquelas cores que você aprendeu. Quando pega o branco e mistura com o preto, deve dar um marrom. Não sei se eu errei, deve dar, né? Cinza, olha aí, cinza, né? Olha aí, tá vendo? Tinta, irmã Amélia entende. Ela pintou aí o muro da igreja uma vez aí. Eu briguei com ela, mas já tinha pintado. Então, gente, briguei porque eu não queria que ela fizesse esse esforço todo, mas ficou bonito, ficou lindo de bonito, né, irmã Amélia? Então, gente, veja que emoções e sentimentos dominam a gente, a área da alma. Querido, fique atento. Mas para a gente falar mais, o espírito está dividido entre intuição, aquela coisa assim, eu não vou por essa rua, espírito. Consciência, aquela coisa assim, você toma e come alguma coisa, a alma está vibrando. Eu não vou falar mal da Coca-Cola, né? Você vibra, ai, é gostoso demais. Né, Márcia? Eu não posso falar da Coca-Cola, né, Márcia? E aí, o espírito está falando, isso faz mal, hein? Mas a alma está vibrando, né? Isso é a área espiritual, querido. E a gente fala que é o demônio, dos casos dos desenhos da Disney, né? A gente fala que é o desenho, que é o diabinho e o anjinho falando, não, é a nossa consciência te alertando, não faz isso, meu irmão. Não faz isso. Então, intuição e comunhão é a área do espírito, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E também existe uma área, e nós somos tricotômicos, viu? Espírito, alma e corpo. Porque Deus olha de dentro para fora, então Ele fala espírito, alma e corpo. E esse ser que nós somos, que é um ser tricotômico, ele se relaciona e tem uma vida social. Então, querido, preste atenção que você precisa cuidar de 4 áreas. Você na internet que me ouve, cuide dessas 4 áreas da sua vida, que você vai bem. Uma casa, se cuidar só do quarto e esquecer do banheiro, não resolve. Ontem a Márcia deu um duro enorme lá para cuidar do banheiro. Ela gosta que eu cito o nome dela nas mensagens, gente, mas ela gosta demais. Ao contrário, né? Então, se você cuidar só de um cômodo da sua casa, o meu quintal está muito bonito, e a sala, como é que está? Não é uma casa. A Bíblia diz que nós temos uma casa edificada sobre a rocha, comparando a nossa vida. Então, essas áreas definem quem você é. Fique atento, porque eu preciso responder um pouquinho da pergunta que eu estou fazendo. Quem é você? Espiritualmente, você é quem você adora, e o nível, a qualidade dessa adoração define quem você é espiritualmente. E na área da alma, quem você é? O que você pensa? Provérbio diz, 23, versículo 7. Assim como você pensa, você é. Eu vou ter vitória, eu vou conseguir. Nada para mim dá certo. Não tem jeito, eu não consigo, não vai dar. Entendeu? Assim como você pensa, você é. Fisicamente, quem você é fisicamente? O que você come. O cuidado que você tem com o seu corpo, que você elimina do seu corpo. Isso define fisicamente quem você é. E socialmente, quem você é socialmente?
A psicologia diz que nós somos fruto das 5 pessoas que nós nos relacionamos. Pare para pensar. Se muitas coisas que você faz hoje, um dia você não conviveu com alguém, um dia você viu o conselho de alguém, você se espelhou em alguém e hoje você é quem você é. As pessoas influenciam a gente, por isso que o salmista falou: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Aleluia. Queridos, é preciso a gente entender que essas áreas, elas marcam a gente, elas definem quem nós somos. É preciso a gente não fazer acepção de pessoa, entenda isso. Não é que eu vou ficar de mal com um, de bem com o outro, não, mas você precisa selecionar quem vai ser o seu mentor espiritual, quem vai ser o seu líder. Tiago não teria chegado onde está chegando, onde já chegou, se tivesse ouvido outras pessoas. Que fazer seminário o quê, Tiago? Para que isso, rapaz? Você já sabe bastante? Se conhece mais que o fulano e cicrano? Ah, querido, quantos conselhos errados a gente ouve. Então a gente precisa filtrar. Agora entenda uma coisa, para ficar assim bem claro isso, para você entender que não é acepção de pessoa. Uma coisa é quem anda com você, e outra coisa é você andar com alguém. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, não foi Deus que andou com Enoque. Entende isso? Então, quando você encontrar alguém que precisa de ajuda, que tem um conhecimento com Deus pequeno, ajuda essa pessoa. Mas quem vai ser o porta-voz, quem vai falar é você. Porque a pessoa não tem conteúdo para te ajudar nesse aspecto. Você que precisa ajudar. Jesus chegava em todas as reuniões possíveis, na casa de pecadores. Só que quando chegava lá, ele falou assim: me dá o microfone aqui. Quem vai palestrar sou eu, quem vai falar sou eu, quem vai contar as parábolas sou eu. Entendeu? Ele chegava em todo lugar, pregava para todo mundo. Você acha, vamos chocar mesmo? Você acha que se ele tivesse aqui, ele não ia parar num bar para pregar para as pessoas? Claro que ia, querido. A religiosidade é que às vezes não permite a gente fazer isso. Ele faria, querido. É o mestre, né? Faria. Mas a religiosidade, o que o Tiago está fazendo ali naquele bar? E naquela época, querido, que tinha um refrigerante paquera, que era o mesmo coisa da cerveja. Tomava um paqueirão com rótulo para dentro assim, ó. Ah, o Senhor é maravilhoso, o Evangelho é lindo demais. A religiosidade muitas vezes, nossa, querido, para. Querido, eu quero dizer que essas áreas definem quem a gente é. A gente precisa cuidar da nossa área espiritual, emocional, física e social. Nós precisamos cuidar dessa área que definem a gente. A coisa é tão séria que até o destino é diferente. A vida social, a gente pode ficar isolado aí, que ninguém quer conversar com a gente. Quando morre, o espírito volta para Deus. O corpo vai para a terra. E a alma fica aguardando o juízo. São áreas diferentes da nossa vida que a gente precisa ter o maior cuidado. Quem é você? E quem sou eu? Existe uma identidade que você recebe, e ali tem uma origem, ali tem um nome, ali tem um cartório, tem até a folha de onde você está registrado. Tem o nome do seu pai, o nome da sua mãe na identidade. E quem é a nossa identidade em Cristo? O apóstolo Paulo falou: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Você recebeu uma nova filiação, querido. Se aparece lá na identidade da Marluce, lá, Márcia Lira, Márcia Alberto Lira, é hoje, Márcia. Aparece lá,
Não é isso? Agora não. Vai mudar tudo agora, querido. No seu registro lá no cartório do céu. Porque a Bíblia diz que o seu nome está escrito no livro da vida. E aparece lá quem é o seu pai. Quem é o seu pai? Deus. Porque a Bíblia diz que muitos o rejeitaram, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Querido, olha para o seu lado aí, olha aí, um filho e uma filha de Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, quem sou eu? Quem é você? Somos filhos de Deus. Ele nos adotou, querido. Filhos por adoção. Se Israel é filho por eleição, e Jesus é filho por geração, e os anjos são filhos por criação, e Adão é filho por formação, nós somos filhos por adoção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você, querido, é filho de Deus a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Querido, quem sou eu? Quem é você? Você é embaixador de Cristo. E as mulheres, embaixatriz. Porque há uma diferença entre embaixadora e embaixatriz. A embaixadora é a mulher do embaixador. Não necessariamente que ela tenha o cargo. Ela só é a esposa. A embaixatriz não. A embaixatriz, ela ocupa o cargo, e o embaixador, ele tem um papel extraordinário no mundo. Porque o embaixador, ele representa uma pátria em outra pátria. E o apóstolo Paulo, quando diz isso, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão aqui na terra, vocês estão representando a pátria celestial, porque em Filipenses 3:20 ele diz isso: a vossa pátria é celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, você está só de passagem aqui. Parece que é muita coisa, né? 100 anos, 80, 60. É assim, ó. A gente está só de passagem aqui. Daqui a pouco nós vamos estar com o Senhor. Porque nós estamos representando essa pátria aqui. Então o que é que nós somos? Nós somos filhos de Deus, somos embaixadores de Cristo aqui na terra, representamos legalmente. Se alguém perguntar, você é legalmente para representar como embaixador? Sou, está aqui, ó. A palavra de Deus diz que eu sou embaixador de Cristo. Que privilégio, querido. Você tem esse título. Onde você estiver, chegou você, olha, um representante do céu chegou aí. Embaixador de Cristo. Querido, você é dispenseiro do Senhor. E eu já me aproximo do fim da mensagem já. Dispenseiro do Senhor é algo muito tremendo, porque quando a gente vai fazer, o que eu vou fazer para o almoço? E a gente vai lá na dispensa e olha o que tem. E a gente se programa, e as mulheres, como tem tudo na mente, já antes de olhar, já sabe, só vai lá buscar, não é isso? Assim também as pessoas, querido, que vão chegar com necessidades próximos a nós. Pessoas com fome e sede de palavra, precisando se alimentar, e você vai chegar e vai dar o alimento, porque a palavra de Deus está no seu coração. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Você cheio da palavra, a pessoa com a vida angustiada e triste e sofrida, e você tem uma palavra de Deus para aquela pessoa, porque você é dispenseiro do Senhor. Você também é sal da terra, querido. O sal, antes, não tinha geladeira, freezer, essas coisas. Tinha o sal da terra, que ele não deixava que as comidas se estragassem, a carne se estragasse. Hoje, o mundo ainda está, por mais que a gente olhe e ache que está horrível, mas se a igreja não estivesse aqui, estaria pior, querido.
porque acontecerá na grande tribulação, quando a igreja for tirada, o sal da terra for tirada, essa terra aí sim vai passar por um momento de putrefação, de se estragar e de piorar cada vez mais, até que o Senhor venha corrigir tudo isso, porque Ele vai tirar o sal da terra, e hoje esse sal é você. Entenda que o sal, quando ele age invisível. Você coloca ele na panela lá, começa a mexer, ele some, mas o sabor está ali, e o Senhor quer que você tenha sabor, não que você salgue, mas que você tempere a vida das pessoas que estão tão amargas, que estão com tantas dificuldades. Deus quer usar você como sal da terra, para fazer com que as pessoas fiquem com uma vida mais alegre. Somos também a luz do mundo. A luz que você tem para brilhar nas trevas não é própria sua, porque o Senhor sim, Ele também disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não anda em trevas. Nós também somos luz do mundo, só que a nossa luz não é própria como a dele. Ele por si só brilha, nós não. Nós temos o Senhor na nossa vida para brilhar a vida dos outros. Use a sua luz para aqueles que estão em trevas. Brilhe nas trevas. Não vamos fazer um clubinho só dos irmãos, não, eu só me relaciono com os irmãos, não. Brilhe lá nas trevas, porque uma luz, ela não faz acepção de pessoa. Ela ilumina uma linda flor, como também ilumina uma lama. A luz não faz acepção. Ela ilumina aonde há escuridão, onde há necessidade. Nós somos a luz do mundo. E eu termino dizendo que nós somos a menina dos olhos de Deus, querido. Ah, querido, é a colocação que Deus faz, que tem um ponto. Se Deus tem uma fraqueza, vamos colocar assim de uma forma filosófica, entre aspas, você escolhe aí a melhor maneira que eu encontrei para colocar agora. Somos nós, querido. É impossível o diabo tocar em Deus. Ah, porque o diabo está pelejando contra Deus. É perda de tempo, ele sabe disso. Mas quando a gente passa por tristezas, quando o Senhor vê a gente triste, quando o Senhor vê a gente se arrastando, quando o inimigo fere a gente, ou então alguém fere a gente, está ferindo a parte mais sensível do corpo humano, a menina dos olhos de Deus. É você, querido. Veja o valor que você tem, os sofrimentos que Jó passou, que Paulo passou, que os mártires passaram morrendo pelo Evangelho. A Bíblia diz que o mundo não merecia esses homens. E talvez lugares que você vá pregar e falar para as pessoas, talvez não mereçam você. Mas a gente faz pela graça de Deus, porque um dia também eu não merecia ouvir, e Deus teve compaixão e usou várias pessoas para pregar para mim. Então quem sou eu? E quem é você? Somos pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, e que um dia o Senhor vai vir buscar e vai chamar pelo nome, assim como Ele chamou Lázaro, vem para fora. Assim como Ele chamou Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Um dia Ele dirá: agora sobe depressa, porque você vem para minha casa ficar comigo, porque vocês são meus filhos e há uma casa preparada para vocês. Eu quero orar pela sua vida, querido, nesse momento, antes de passar para o pastor. Você pode se colocar em pé. Eu quero orar para a sua vida, para que Deus continue abençoando você, para que você tenha o entendimento de quem você é no reino de Deus, para você entender que você não é qualquer pessoa, não. As fragilidades emocionais e as lutas do dia a dia acontecem mesmo, porque Jesus avisou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Oremos, querido, nosso Deus, nosso Pai. Nós te louvamos, Senhor. Ó Deus, pela tua palavra, que certamente falou ao meu, ao nosso coração. Ó Deus, continue abençoando as nossas vidas, nos dê força para nós vencermos as nossas pelejas, porque a tua palavra diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Ó Deus, a tua palavra diz que nós podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. A tua palavra diz para nós lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui. Continue abençoando também esse meu irmão, essa minha irmã, esse amigo que escuta e assiste essa mensagem nas redes sociais. Abençoe a sua casa, a sua família, onde essa mensagem chegar. Os nossos vizinhos que porventura estejam ouvindo no aparelho de alto-falante. Continue abençoando nossas vidas. Nós te agradecemos no nome de Jesus, e você aplauda ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.